Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula aqui vamos abordar sobre círculo trigonométrico sob o ponto de vista teórico e vamos fazer o estudo de sinal de razões trigonométricas, refere o seno, cosseno, tangente e cotangente em todos os quadrantes. Antes disso, subscreve aqui no canal, põe like, partilha. Sem mais delongas, vamos a isso. O círculo trigonométrico difere de outro círculo porque o círculo trigonométrico tem o raio 1. Então, o raio é a distância entre a origem, é a distância da origem até a extremidade. Então, significa que daqui até aqui terá a distância de 1, e daqui até aqui, distância de 1, daqui até aqui, distância de 1, e daqui até aqui, distância de 1. Mas como é sabido que de 0 à esquerda, no eixo real, assume números negativos, significa que aqui será o menos 1, e de 0 no eixo y, de 0 para baixo também assume números negativos. Então aqui terá o menos 1. Agora, não significa que a distância vai ser menos 1, não. A distância que começa daqui até aqui é de uma unidade, mas como trata-se de números negativos, então significa que o 1 vai ceder aqui no menos 1. A distância de 1 vai ceder no menos 1. Então, o círculo trigonométrico tem a característica principal de ter o raio 1. Então, significa que daqui até aqui é o raio, daqui até aqui é o raio, daqui até aqui é o raio, daqui até aqui é o raio. Agora, o círculo trigonométrico, aqui no ponto inicial, a origem, assume o 0 grau. Agora, daqui até aqui vai ser 90 graus, que é π sobre 2. E deste ponto até este ponto aqui, então vamos ter aqui o π, meia volta vai ser π. Então significa que daqui até aqui vai ser π, que corresponde a 180. E daqui até aqui vai continuando, começando daqui até aqui, então aqui será 3π sobre 2, que corresponde a 270 graus. Aqui vamos trabalhar em radianos. Então, daqui até aqui, quando dá uma volta completa, vai ser aqui o 2π, ou seja, o 360 graus. Mas nós aqui vamos trabalhar com a medida em radianos. Agora, precisa perceber que no círculo trigonométrico, quando usa o sentido anti-horário, o sentido contrário do relógio, do jeito como circula o relógio. Então, usando este sentido aqui, chama-se sentido anti-horário. Então, significa que aqui vai assumir o sinal positivo. Este sentido aqui chama sentido anti-horário. Então, o sentido anti-horário do círculo trigonométrico vai ter o sinal positivo, e o sentido horário, quando segue a trajetória do relógio, chama-se sentido horário. Então, vai assumir o sentido negativo, vai ter o número negativo. Este sentido aqui chama-se sentido horário, quando obedece a mesma trajetória que a trajetória, neste caso, do círculo trigonométrico. Agora, precisa entender que o eixo real divide o círculo trigonométrico em 4 partes. Tem a primeira parte, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta parte. Então, essas partes divididas pelo eixo chama-se quadrante. Então, aqui na primeira parte temos o primeiro quadrante, na segunda parte temos o segundo quadrante, e aqui na terceira parte temos o terceiro quadrante, e na última parte temos, neste caso, o último quadrante, que é o quarto quadrante. Então, cada quadrante corresponde a 90 graus. Daqui até aqui é 90, daqui até aqui também é 90, daqui até aqui é 90, daqui até aqui é 90, que significa que vai fechar 360 graus. Agora, precisa compreender que no círculo trigonométrico, o eixo X corresponde ao eixo dos cosseno. O eixo Y, neste eixo aqui, corresponde ao eixo do seno. Então aqui vamos ter o eixo seno. Então significa que a partir deste círculo trigonométrico aqui, vamos fazer o estudo de variação de sinal de todas as razões trigonométricas em todos os quadrantes, preenchendo esta tabela aqui. Esta tabela é a tabela de variação do sinal que vamos preencher com base neste círculo
trigonométrico. Agora, vamos precisar de entender fundamentalmente que de 0, veja que aqui assumo o raio 1, de 0 até aqui é 1. Então, de 0 até este ponto aqui vai assumir o sinal positivo. Então, aqui terá o sinal positivo, aqui também terá o sinal positivo. Tem um positivo. Aqui também tem 1, então significa que terá o sinal positivo, sinal positivo. Aqui tem o menos 1, então significa que terá o sinal negativo. Aqui também terá o sinal negativo. Aqui também tem o menos 1, terá o sinal negativo e também terá o sinal negativo. Então, precisa de entender que no círculo trigonométrico, o eixo Y é o eixo do seno e o eixo X é o eixo dos cosseno. Primeiramente, vamos preencher a linha de seno, depois vamos preencher a linha do cosseno, depois vamos preencher a linha de tangente e, por fim, vamos preencher a linha de cotangente. Então, preenchendo a linha de seno, precisamos de esquecer este eixo aqui. Já não nos interessa, este eixo é o eixo dos cosseno. Vamos trabalhar simplesmente com este eixo aqui. Então, neste eixo aqui, no primeiro quadrante, precisa de entender que o seno no primeiro quadrante assume este sinal, no segundo quadrante assume este sinal, que é neste caso positivo no primeiro quadrante e positivo no segundo quadrante. E no terceiro quadrante assume este sinal aqui, negativo, e no último quadrante assume este sinal negativo, porque veja que este menos está no quarto quadrante, este menos está no terceiro quadrante, que é esta área, este positivo está no segundo quadrante, que é esta área, este sinal está no primeiro quadrante, que é esta área aqui. Então, significa que o seno no primeiro e segundo quadrante é positivo, terceiro e quarto é negativo. Então, vamos preencher aqui o seno, vamos ter no primeiro quadrante positivo, no segundo também positivo, terceiro e quarto tem um sinal negativo. Então, vamos para o cosseno. Então, o cosseno, para fazer o estudo, vamos esquecer este eixo Y aqui, porque é o eixo do seno. Vamos trabalhar simplesmente com este eixo aqui, que é o eixo dos cosseno, ou o eixo do cosseno. Então, no primeiro quadrante, o cosseno vai assumir este sinal positivo. No segundo quadrante, o cosseno vai assumir este sinal aqui, está no segundo quadrante. E no terceiro quadrante, vai assumir este sinal aqui. E no último quadrante, vai assumir este sinal aqui, que está no quarto quadrante. Então, significa que o cosseno no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante é negativo, no terceiro quadrante também é negativo e no último quadrante é positivo. Então, vamos preencher aqui, é positivo no primeiro quadrante e negativo no segundo e terceiro. E no quarto quadrante também é positivo. Agora, tendo preenchido a linha de seno e cosseno, é muito mais fácil preencher a linha de tangente e cotangente, usando esta fórmula aqui, que nós sabemos que tangente é igual de um ângulo é igual a seno de um determinado ângulo sobre o cosseno de um determinado ângulo. Então, vamos lá calcular. Então, para o primeiro quadrante, vamos dizer mais dividido por mais resulta no sinal positivo. Mais dividido por menos resulta no sinal negativo. Menos dividido por menos resulta no sinal positivo. Menos dividido por mais resulta no sinal negativo. Então, já preenchemos a linha do seno. O passo a seguir é preencher a linha do cotangente. Já preenchemos a linha de tangente, assim que vamos preencher a linha do cotangente. Então, cotangente, sabe-se que é o inverso de tangente, né? Aqui é seno sobre cosseno, vai ser cosseno de um ângulo sobre seno de um determinado ângulo. Então, vamos dividir este sinal positivo por este aqui, que vai resultar no sinal positivo. Vamos dividir este por este, fica negativo. Vamos dividir este por este, fica positivo. Vamos dividir este por este, fica negativo. Então, aqui verificamos que, na verdade, seno, neste caso, tangente e cotangente, tem a mesma variação do sinal. Então, no vídeo de hoje, terminamos por aqui. E é uma aula introdutória. Era necessário termos esta aula aqui, porque vai ser muito importante para outras matérias sobre o estudo de funções trigonométricas. Então, se gostou do vídeo e ainda não subscreveu, subscreva aqui no canal, põe like, ativa o sino de notificações, porque aqui ainda terá mais novidade. Até mais.